Pô, não sou um cara que gosta de rir da desgraça do coleguinha não, mas o Phoenix Suns se lascou. Neste exato momento, o time do Solzinho, duas rodadas antes de acabar a temporada regular de fato, eles já estavam eliminados dos playoffs, constando como o 11º colocado da Conferência Oeste. E neste vídeo eu gostaria de abordar alguns motivos que levaram o Phoenix Suns a ser um time um pouco mais fraco, um pouco mais tímido, um time assim sem perspectiva de futuro e que ainda por cima tem problemas a resolver quando chegar essa off-season. Que pra eles a off-season já vai começar amanhã. Então, bora começar o vídeo. Seguinte, pra quem se lembra do falecido Phoenix Suns que chegou até uma final, sim, chegou até uma final de NBA, acabou perdendo pro deus grego Giannis Antetokounmpo, que dropou 55 pontos na final, sim, mas eles chegaram e faz muito pouco tempo, apenas 4 anos que isso aconteceu, mano. O Giannis foi campeão em 2021. E do time de 2021-22, praticamente não sobrou ninguém, só o Devin Booker. Eu vou colocar neste exato momento na sua tela os dois elencos, você tenta achar algum jogador que não seja o Devin Booker que está no elenco, que chegou até uma final de NBA pra um time que não tem mais perspectiva de futuro. E é por isso mesmo, exatamente o motivo de eu estar trazendo esse vídeo, porque o Phoenix Suns, ele conseguiu cavar a própria cova. Ele era um time que tinha muitas peças que se completavam e formavam um time decente que chegou até uma final de NBA, liderados pelo Chris Paul. Eu sei que pensar em hoje colocar aquele mesmo time junto, ele já estaria um pouquinho mais velho, só que teria tentado pelo menos mais 4 vezes bons resultados, mais 4 temporadas de bons resultados. Tinha Chris Paul, tinha Devin Booker, que era um bom pontuador, Michael Bridges, excelente defensor, tinha o DeAndre Ayton também, que também não é lá essas coisas, então tinha várias peças ali que poderia tirar um caldo. Eu até esqueci de citar alguns nomes que foram muito brabos na corrida até aquela final de NBA, né? Como Cameron Johnson, como Joe Crowder, por incrível que pareça o Cameron Payne, o Torrey Craig, Landry Shamet, até mesmo o JaVale McGee fez uma boa temporada com 74 partidas, mano. Mas aí o Phoenix Suns decidiu abrir mão de tudo, falou o seguinte, eu quero Kevin Durant, eu acho que o que falta pra esse time é o KD. Cara, realmente a adição do KD foi algo interessante, mas só que perdeu profundidade. Mas a partir do momento que eles perderam profundidade, eles ganharam um dos melhores pontuadores da NBA. E eles fizeram uma corrida no final da temporada regular de 8 vitórias e 0 derrotas. E ainda mais, chegaram num playoffs dando muito trabalho pra um time que foi campeão em 2023, que aqui a gente tá falando do Denver Nuggets, né, do nosso mano Jokic jogando em modo endiabrado. E aí nesse momento em que eles fizeram uma troca pelo KD e precisariam de um pouco mais de profundidade, um pouquinho mais de elenco mesmo, eles falaram, não, eu vou puxar o gatilho de uma troca aqui, 5 meses depois da gente ter sido eliminado dos playoffs, e trazer ele, o cara que tem o pior contrato da história, não, da história talvez não, mas um dos piores contratos da história da NBA. E sim, nós estamos falando aqui de Bradley fucking Beal. E aí, na chegada do Bradley Beal, ocorreu um oba-oba. Eu lembro do oba-oba, mas apenas um rapaz aqui nessa internet você viu falar, velho, isso é uma troca burra. E você está olhando pra ele neste exato momento. Eu falei que essa troca era burra. Mano, essa troca foi muito burra, porque, pensa comigo, eles não têm espaço no salário pra trazer mais ninguém. Eles abdicaram de escolhas de draft pra trazer o Bradley Beal. Não podem chamar mais nenhum nome futuro, nenhum cara prospecto aí de alguma escolha de draft que eles conseguiriam pra poder reforçar a equipe, porque entregou na mão do Wizards. Em troca do Bradley Beal, que não é um armador, quem que vai organizar esse time? Mas não, segundo Devin Booker, eles tinham um plano. I mean, saying it respectfully, I don't know how teams are going to guard us. Edwards. Oh, Edwards! And an exclamation point from Rudy Gobert as... Essa lista que vai estar agora na sua tela são dos jogadores mais bem pagos de toda a NBA. Se liga, Stephen Curry, Nikola Jokic, Joel Embiid, Kevin Durant e em quinto lugar temos ele, Bradley Beal. Logo em seguida, Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns, Devin Booker, o mesmo salário praticamente de todo mundo ali, Paul George, Kawhi Leonard e Jimmy Butler. Então chegamos aqui num consenso em que temos Curry 1, Jokic 2, Joel Embiid 3, Kevin Durant 4, Bradley Beal 5, Jaylen Brown 6, Karl-Anthony Towns 7, Devin Booker 8. 3 dos 10 salários mais altos da NBA estão apenas no Phoenix Suns. Um jogador, estamos falando de um Hall da Fama, um cara 2 vezes campeão da NBA. O outro é uma estrela que tinha potencial de chegar até um título, chegar a títulos individuais, tem um potencial gigante. E o outro é o Bradley Beal, que tem uma cláusula de não troca, ganha mais de 50 milhões por ano para ser um jogador a nível role player. E nem um role player de elite, porque ele não defende para isso. Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Você vai colocar de um lado um cara que faz 17 pontos por jogo, 3,3 rebotes, 3,7 assistências. Tem 31 anos,
com uma eficiência mediana e jogou apenas 53 partidas nessa temporada. Do outro, você vai colocar um cara que faz 17 pontos, 4 rebotes, 1,4 assistências, também uma eficiência mediana, mas só que com 40% de aproveitamento para 3 e tem 27 anos. Só um detalhe, esse jogador de 27 anos recebe 20 milhões por ano, enquanto o outro recebe 50 milhões por ano. Quem você escolheria? Pois é, esse é o cenário para de um lado temos o Bradley Beal e do outro temos DeAndre Hunter. Então assim, eu não gosto de culpar apenas um cara pelos resultados ruins da equipe, mas só que se alguém leva uma culpa muito grande no cartório a respeito disso, é o Bradley Beal. E também o Matt Ishbia que trouxe ele para esse time. Sabe por quê? Temos apenas um grupo seleto de 10 jogadores que são pelo menos 10 vezes All-Stars que ganham um contrato de não troca. Eu vou citar aqui pra vocês quem são os caras. Carmelo Anthony, LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, David Robinson, John Stockton e Dwayne Wade. Pois foram os 9 jogadores que ganharam uma cláusula de não troca. O 10º deles é ele, Bradley Beal, um cara que foi 3 vezes All-Star. Não, calma que vai ficar pior, você vai escutar mais aqui agora. Se você clicou nesse vídeo, você vai ouvir. Sabe quem são os jogadores que tiveram um maior contrato nesse mesmo ano em que o Bradley Beal também estendeu o contrato? Eu vou falar pra você. O primeiro deles, que tem um contrato mais alto, é ele, Nikola Jokic. 2 vezes MVP na época, agora 3 vezes MVP e campeão da NBA. Nesse meio tempo, ele ganha 270 milhões de dólares. O outro é Giannis Antetokounmpo, 2 vezes MVP, 2 vezes Defensive Player e também campeão da NBA em 2021. E o terceiro dessa lista ganhou um contrato de mais de 200 milhas, junto com o Bradley Beal, foi só um cara chamado Stephen Curry, 4 vezes campeão da NBA. Eu não vou precisar do resumo aqui da carreira do Curry, né? E o quarto dessa lista é ele, Bradley Beal, 3 vezes All-Star, nada mais, 251 milhões de dólares. E sabe o que é mais loucura? Não é a primeira e não vai ser a última vez que você vai ver um contrato ridículo vindo de um time como o Washington Wizards. Mas outra coisa curiosa é que eles sempre vão achar um otário no meio do caminho pra empurrar esse contrato. Eles fizeram isso com Gilbert Arenas, eles fizeram isso com John Wall, eles fizeram isso com Russell Westbrook e agora fizeram com Bradley Beal. E o otário da vez é o Suns, velho. E aqui eu venho trazer mais uma informação que agora você não achou suficiente, eu vou ir a fundo nessa toca do coelho, velho. A troca do Bradley Beal foi o seguinte, eles receberam Bradley Beal, Jordan Goodwin, que agora está no Lakers, está jogando muito bem, Isaiah Todd, em troca de Chris Paul, Landry Shamet, Bilal Coulibaly, que foi a 7ª pick via Pacers, mais 1, 2, 3, 4 pick swap, mais 3 picks de segunda rodada. Meu Deus, olha o tamanho dessa troca, velho. Pacers recebeu uma gordurinha ali também, mas tudo bem. Tudo isso que o Phoenix Suns abriu mão pode ir para lugar algum, porque como vocês sabem, até mesmo o Bradley Beal falou, enquanto eu segurar as rédeas do meu contrato, eu sou um Phoenix Suns até que eu queira. If so, I need to be addressed because I hold the cards. So until I'm addressed and somebody says something differently, then I'm gonna be a Sun. E aí, chega essa notícia, ó. Pega essa bomba. O Phoenix Suns não vai manter Bradley Beal na próxima temporada. Se não encontrarem uma troca, ou seja, se não convencerem o Bradley Beal de desistir do No Trade Clause, vão dispensar o jogador por meio de buyout, pagando parte dos 110 milhões de dólares que ele ainda tem para receber. Basicamente, vão pagar para ele ir embora do time. Se você achou que a coisa estava ruim para o seu time que tá fora dos playoffs, que tá concorrendo à Copa Cooper Flag, pensa para um time que não renovou com Kevin Durant, que é o principal jogador atualmente da equipe, tá lidando com alguns jogadores bem insatisfeitos de estarem na franquia, tá lidando com o Bradley Beal com um contrato de no trade clause e ainda por cima não tem as escolhas de draft das próximas temporadas. Todas elas, se você olhar aqui nesse site, esse site muito maneirinho que eu gosto bastante dele, ele descreve aqui as picks por ano, velho, dos próximas temporadas. Não tem. Os caras só tem pick de segunda rodada sem proteção. Não tem. Tipo assim, é triste. Eles têm uma via Utah, Cleveland ou Minnesota, se eu não me engano, isso aqui é swap, que também é protegida em cada uma dessas franquias. Olha isso, todas elas têm cláusulas de ir pra algum canto, velho. E tudo isso aqui, ó, de pique sem proteção, ó, pro Washington, pra Houston, pra Filadélfia, pra Indiana ou New York, pra Charlotte, pra Philly, até 2031. Os caras não têm escolhas tranquilas pra falar assim, ufa, a escolha do draft desse ano é nossa, até 2031. Eles fizeram um trabalho excelente pegando o Ryan Dunn nesse último draft. Mas eu acho que eles não vão conseguir repetir isso porque, né, as picks estão comprometidas. Então, em resumo, o Phoenix se afundou e terminou de tacar a última pá de terra depois que eles trouxeram Bradley Beal pra essa equipe. É aquele famoso ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. E agora, pra saber como vai ter o desfecho desse time do Phoenix Suns, a gente vai ter que esperar, né? Quem vai pra que lado? Já fizemos vários vídeos a respeito da troca que estamos diante, a troca que vai acontecer com certeza do nosso mano Kevin Durant. Agora o Bradley Beal vai ser trocado ou vai ser chutado do time. Nossa, do nada abriu um sol aqui, né? E resta saber se o nosso mano Devin Booker vai querer ficar por lá, um time que vai precisar de uma reconstrução, que nenhum jogador do calibre do Devin Booker gostaria de passar neste momento da carreira. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre o solzinho fraco do Arizona? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, já vai estar me ajudando muito. E se você quiser ajudar mais direto
diretamente, não esqueça de entrar pra família de membros, que tem alguns benefícios. Pode ser que te agrade, incluindo um sorteio todo dia 22. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou. Ai, mano, falar do Suns é tão engraçado, mano.